Feliz Dia dos Pais aos papais. Mas para pensar aqui. O Dia dos Pais não é tão somente para você receber um bilhete bonito. O Dia dos Pais é para te alertar que há uma responsabilidade bíblica sobre a sua vida. A figura do pai não é tão somente para que você receba um cartãozinho bonito. A figura do pai é para dar destino aos seus filhos. Então você papai e você mamãe, preste atenção aqui. Há um comissionamento da parte de Deus a vocês enquanto família. Mas você enquanto pai, bate no peito e começa a declarar que os teus filhos não pisarão longe da presença de Deus. Bate no peito e começa a declarar que os teus filhos serão grandes homens e mulheres de Deus. Bate no peito e começa a declarar que na sua casa vai ser o padrão do céu. Bate no peito e começa a declarar: não, a minha casa não vai se perder não. A minha casa não é casa da vergonha não. Você papai, você tem responsabilidade sobre isso. Amém? Dito isso, vamos lá? Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Repita comigo: existem coisas que nos atrapalham, mas que não é pecado. Vamos de novo? Existem coisas que nos atrapalham, mas não é pecado. Olha o que o texto continua dizendo: que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Interessante esse texto, porque se nós voltássemos ao capítulo 11, o capítulo 11 é um capítulo muito rico. Porque no capítulo 11 nós temos, Rogério, a definição do que é fé. Fé é tão importante que a Bíblia trata um versículo específico para definir o que é fé. Fé é tão importante, pastor Sandro, que a Bíblia não deixa na interpretação humana. Deus não deixa na interpretação comum o que é fé. Existem alguns textos da Bíblia que nós lemos e cabe-se uma interpretação, cabe-se ali uma inspiração divina, uma revelação divina para acharmos ou deixarmos de achar. Agora a fé não. Fé, a Bíblia deixa claro o que é ter fé. Por quê? Porque o assunto fé é importante. O assunto fé é primordial para agradarmos a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Quer agradar a Deus? Tenha atitudes de fé. Quer agradar a Deus? Mova-se por fé. Agora o que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe. Nós temos a definição de fé no capítulo 11. Nós também temos a galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé, que é composta por homens e mulheres que entenderam o que era fé, se moveram por fé e viveram aquilo que só por fé poderiam viver. Existem coisas na minha e na sua vida que só iremos viver quando nos movermos por fé. Existem áreas da nossa vida que só irão ser completas na medida que nos movermos por fé. E eu declaro sobre a sua vida que ainda em 2026, diante dos teus olhos, você verá a recompensa de ter se movido por fé. Diante dos teus olhos, você contemplará o cuidado, a bondade e o favor de Deus. Porque quem anda por fé contempla o cuidado, a bondade e o favor de Deus. Está ali a galeria dos heróis da fé. Essa galeria que é testemunho, repita comigo: a galeria são testemunhos. E um testemunho você pega emprestado a fé da pessoa para aplicar na sua vida em áreas que você sabe que precisam ser obedecidas e andadas por fé. Quando eu escuto o pastor João contar esse testemunho, eu não sei você, mas eu sou impulsionado a me mover. Quem está comigo nessa? Quando eu escuto um testemunho, eu sou impulsionado a falar assim: se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Quem está comigo aqui essa noite? Se Deus multiplicou na vida dele, pode multiplicar na minha. Se Deus abriu porta na vida dele, pode abrir na minha. Se Deus fez lá, vai fazer aqui, porque Deus não muda. Isso é um testemunho. É para isso que serve um testemunho.
Testemunho você pega emprestado a fé dele para dizer: eu vou viver na minha isso aí também. Você faz assim: não. Se Deus fez naquela casa, vai fazer na minha. Se Deus fez naquela empresa, vai fazer na minha. Se Deus fez naquele escritório, vai fazer no meu. Se Deus fez naquela sala, vai fazer na minha. Se Deus fez naquele casamento, vai fazer no meu. E aí, Hebreus 12 está dizendo: quando você olha para trás, você tem nuvem de testemunho. Quando você olha para o lado, você tem testemunho. Quando você olha para frente, você tem testemunho. Quando você olha para o outro lado, você tem testemunho. É uma nuvem de testemunho. Ou seja, em todos os âmbitos você tem testemunho. Em todos os âmbitos você consegue materializar a fé. Testemunho serve para isso. Materialização da fé. É por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele se moveu por uma palavra da parte de Deus que não tinha lastro. Ele obedeceu um comando da parte de Deus que não tinha um parâmetro. Por isso que ele é o pai da fé. Ele se lançou a algo que não tinha um parâmetro. Quando Hebreus está dizendo: estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunho, ele está dizendo: se você olhar para o lado, você vai encontrar um parâmetro para você fazer o que precisa ser feito. Se você olhar ao seu redor, você tem uma história de fé para você se mover debaixo daquilo que você tem feito. Agora, o interessante é que no final do versículo ele está dizendo: tem uma carreira a ser completa, tem uma jornada a ser completa, mas tem coisas que nos atrapalham de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele fala, por exemplo, do pecado, e até aqui tudo bem. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Quem aqui sabe que o pecado te afasta de Deus? O pecado nos afasta de Deus. É óbvio, Dani. É óbvio, o pecado nos afasta de Deus. Isso é chover no molhado, saber disso. Agora o texto nos alerta acerca de outras coisas que nos afastam de Deus, que não é pecado. O texto está dizendo: tem coisas que insistimos em carregar, mas que não fazem mais parte daquilo que Deus tem para nós, que nos aprisionam rumo àquilo que Deus tem para nós. Ou seja, nos prendem àquilo que éramos, ou àquela estação que já passou, e não é pecado. O texto está se referindo a áreas da vida que um dia talvez até já foram bênção, mas que hoje é um problema. Está se referindo a situações da vida que um dia até já te ajudou, mas se não largar, te afasta de viver aquilo que Deus tem para você. A incubação de um pintinho, ela leva 21 dias. O processo de incubação de um pintinho, a galinha chocando o pintinho, é 21 dias. Durante 21 dias, o ovo ele precisa ser chocado. Agora, se uma criança vai lá no 19º dia, pega aquele ovo, está cansado de esperar, não aguenta mais, está agoniado, começa a quebrar o ovo, para facilitar a vida do pintinho, o pintinho morre com 19 dias. Se com 20 dias alguém vai lá e quebra a casca do pintinho, não, já tá demais. Se era para ser com 21, não tem nada, não tem problema ser com 20. Quebra a casca dele, ele morre. Se a lagarta, no processo de se transformar em uma borboleta, se alguém vai lá ajudar ela a sair do casulo, ela morre. Porque o processo dela arrancar o casulo de si é extremamente importante para fortalecimento das asas da futura borboleta. Perceba que, se um pintinho com 19 dias, a casca é quebrada, ele morre. Com 20 dias, a casca é quebrada. Se com 22, no 21 ele não quebrou a casca, ele também vai morrer. Aquilo que até 21 dias serve como proteção, se com 22 ele não quebrou, ele morre. Por quê? Porque a estação não é mais a estação de ficar no ovo. A estação agora é de viver. Pastor, o que você está querendo dizer? Que tem coisas na vida que um dia até já te abençoaram. Tem áreas, tem situações, tem amizades, tem lugares, tem oportunidades que um dia já foi bênção, um dia já foi testemunho, um dia já foi milagre. Mas se você não deixar para trás, vai ser problema. Te dou um exemplo. A vida inteira os conselhos dos pais foram extraordinários, mas se você casar e o conselho dos teus pais for maior que o conselho da tua esposa, é problema. Te dou outro exemplo. A vida inteira está debaixo das asas dos pais, morando no mesmo teto, é top, foi extraordinário, mas quando casado, se morar na casa dos pais, problema. Aquilo que um dia te ajudou,
se você não discernir a estação de deixar para trás, pode ser um problema. Se você não discernir a estação de deixar para trás, pode impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. Não é pecado, mas tem te afastado de viver o que Deus tem para a sua vida. Não é pecado, mas tem te impedido de viver na plenitude o que Deus tem para a sua vida. Não é pecado, mas tem te impedido de viver na plenitude o que Deus tem para o seu ministério, para a sua casa, para os seus negócios. Não é pecado, mas tem te atrapalhado. Pastor, por que isso é importante? Para a gente entender o que vai acontecer lá em 1 Crônicas. O livro de Crônicas é um livro de cronologia. Quem gosta de cronologia? O livro de Crônicas, meu irmão, cronologia é nome atrás de nome. Nome atrás de nome. E no livro de 1 Crônicas nós temos do capítulo 1 ao capítulo 9, nome atrás de nome. Nós estamos iniciando a genealogia de Adão e vai. Nome atrás de nome. Quem nunca, ao sentar-se para ler crônicas no seu devocional, de ler a Bíblia em um ano, você olhou e falou assim: Jesus amado, Deus, eu leio o dobro Mateus, mas me libera de crônicas, por favor. Quem já fez isso? Não precisa levantar o braço. Quem já deu uma batida de olho e falou assim: eu já entendi tudo. Começou, tá, Adão, beleza, pula, passa. Crônicas é isso, a cronologia. Mas a cronologia está na Bíblia porque ela é importante. Ela é tão importante que hoje, atualmente, pessoas gastam muito dinheiro, recurso, para entender a árvore genealógica da família. Tem países que você consegue tirar a cidadania apresentando a sua árvore genealógica. Tem países que você consegue, por exemplo, se naturalizar italiano, na medida que você apresenta a sua árvore genealógica, e dentro disso consegue comprovar que tem sangue italiano nas suas veias. Hoje tem até exames que você gospe, e através do guspo consegue tirar ali uma genealogia, descendência. Consegue fazer isso. Pastor, que nojo, mas a vida é assim, tem isso que acontece. Cronologia. Primeira Crônicas, cronologia. É nome atrás de nome. É um nome atrás de outro nome. É um nome atrás de outro nome. É um nome atrás de outro nome. Mas quando chega em 1 Crônicas capítulo 4, Valmir, é nome atrás de nome. É nome atrás de nome. É nome atrás de nome. Mas no verso 9, o autor parou. Ele está escrevendo nome atrás de nome. Os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etan, Cós, Anube, é tudo isso que está acontecendo em 1 Crônicas. Mas quando ele chega no verso 9, ele para. O autor de Crônicas, no verso 9 do capítulo 4, ele parou. Ele parou por quê? Porque Jabes fez diferente. Estava todo mundo sendo só contado com o nome, mas quando o autor está escrevendo e chega em Jabes, ele para. Agora é como se o autor estivesse falando: existe um antes e um depois de Jabes. É como se o autor estivesse falando assim: não, peraí. A vida desse cara aqui não foi normal. Eu não posso só colocar o nome dele, porque o nome dele não aponta para o destino que ele vai viver. O nome dele não aponta para aquilo que Deus fez na vida dele. Quando o autor está escrevendo Crônicas, ele para em Jabes. Talvez nessa noite Deus separou para que você estivesse aqui e você mandasse um recado para o céu: ei, a minha genealogia era dessa forma até mim. A partir de mim começa a ser diferente. Até a mim era contada de uma forma comum, mas a partir de mim começa a ser contada com um novo destino, com um novo capítulo, com um novo roteiro a partir de mim. Rogério, Dani, o autor está escrevendo, parou em Jabes e olha o que o texto diz: foi o homem mais respeitado da família. Mas olha o que acontece: a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Naquele contexto o nome era extremamente importante. Naquele contexto o nome carregava a identidade. Repita comigo: o nome carregava a identidade. É por isso que quando nós olhamos para Moisés, o nome de Moisés significa retirado das águas.
Por quê? Porque a filha do faraó estava se banhando, tem ali um cesto, manda tirar aquele cesto da água. Quando abrem o cesto tem ali uma criança, Moisés, retirado das águas. É por isso que Isaac, quando Abrão e Sara pegam Isaac, pegam aquele menino nos seus braços, dão o nome de Isaac, porque significa riso. Então, se olharmos para Isaac e reconhecemos que Abraão e Sara estavam felizes por dar o nome de Isaac àquela promessa, precisamos reconhecer que a mãe de Jabes, ao dar a luz a ele, estava infeliz. Quando a mãe de Jabes olha para ele e dá o nome de Jabes, fala assim, ela está relatando uma gravidez difícil. Quando a mãe de Jabes olha para ele e fala assim, filho da dor, ela está deixando a alma dela governar os lábios. Ela está deixando os meses de gravidez sofrida sentenciarem o destino do filho. Quando aquela mãe olha e fala assim, é Jabes, filho da minha dor, ela está dizendo, eu sofri, eu não queria nem essa criança, filho da dor, filho da dificuldade, é um problema. Ela está dizendo para Jabes, você é um problema, você foi fruto da minha dor, sofri muito para gerar você. Aquela mãe sentencia aquela criança de acordo com a adversidade que tinha passado. Talvez o teu nome não é Jabes, talvez o teu nome é um nome comum, com um significado extraordinário, mas ao longo da sua história você já escutou, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai prosperar, é fracassado, é burro, é pobre. Talvez ao longo da história você escutou isso. O significado do teu nome é até bonito, mas a sentença liberada pela sua família foi de morte. Jabes tem uma sentença liberada pelos lábios da mãe. É uma identidade estabelecida pela sua mãe. Agora Jabes, o autor está escrevendo 1 Crônicas, mas para. E quando o autor para, ele para dar lugar a um posicionamento de um homem. Quando o autor para de escrever, ele para deixar escrito agora, não mais um nome, mas exaltar um posicionamento de um homem. Porque Jabes, Rogério e Tiago não conseguia mais mudar o passado. O passado é com o passado. Jabes não conseguia mais mudar o nome. Jabes não conseguia mais voltar no dia do seu nascimento. Jabes não conseguia olhar para sua mãe e dizer, muda o meu nome, eu não quero essa sentença, eu não aceito. Porque o passado a gente não consegue mudar. Passado é passado, você não muda. Mas Jabes se posiciona, porque sabia que se o passado ele não tinha poder de mudar, Thales, o presente e o futuro estava nos lábios dele. O presente e futuro estava no posicionamento dele. O presente e futuro estava na postura dele. E é isso que talvez você precise entender essa noite. O teu passado você não muda, mas o que vai acontecer a partir de hoje na sua vida, o que vai acontecer a partir de hoje na sua história, você tem poder através da sua palavra, através do seu posicionamento. Jabes não é lembrado por alguém que chegou para a mãe e disse, por quê? Mas ele é lembrado por alguém que chegou diante de Deus e disse, me abençoa, me abençoa. Você não vai ver Jabes triste. Você não vai ver a Bíblia falando de Jabes em outro contexto. Você não vai ver a Bíblia falando e valorizando o sofrimento de Jabes, não. Mas você vai ver um homem que tinha uma sentença de morte, um homem que tinha uma sentença de tristeza, um homem que tinha uma sentença de sofrimento, olhando para Deus e dizendo, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Sabe, talvez o que você precisa aqui essa noite é olhar para o céu e dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Isso tem tanto poder que o diabo cega, dizendo que pedir para ser abençoado é pecado. Me prova na Bíblia. Me prova na Bíblia que pedir para ser abençoado é pecado. Me prova na Bíblia que olhar para o céu e falar assim, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Essa semana está começando, o Senhor me abençoa.
Essa semana está começando, o Senhor me abençoa. Senhor, ainda é dia 9, me abençoa esse mês. Me abençoa, Senhor vai à frente dos meus passos. Senhor vai à frente dos meus passos. Você não vê na Bíblia Deus dizendo, não peça para ser abençoado. Mas você vai encontrar na Bíblia vários e vários textos do tipo: o Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. A alma generosa prosperará. O Senhor vai à frente, abrindo caminhos. Se por um vem, aquele que te desafia, por 7 vai fugir. O Senhor te reveste com autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Essa noite Deus manda te dizer: não tem problema ser abençoado, não tem problema olhar para o céu e dizer: faz da minha vida algo diferente. O diabo cega o entendimento. Se o conhecimento liberta, não ter conhecimento aprisiona. Você ter um discernimento que pedir para ser abençoado é pecado, faz você se aprisionar daquilo que o diabo quer. Você não olhar para o céu e falar assim: Senhor, me abençoa, eu sou teu filho. Muda a minha história, Senhor. Muda a história da minha casa. Muda a história dos meus... Senhor, olha para mim aqui. Olha para mim. Talvez essa semana, ao invés de você colocar na ponta do lápis o que precisa fazer, é você olhar para o céu e falar assim: Senhor, olha para mim, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Deixa eu fazer diferente. Eu quero anular a sentença da minha família. Eu quero anular a sentença de fracasso da minha genealogia. Eu quero anular eu quero anular, ó Deus, todo peso de prosperidade, de condenação que foi colocado. Eu quero anular. Você olhar para o céu e dizer: não, chega do fracasso ser uma realidade, chega do problema ser uma realidade, chega da falência ter audiência na minha genealogia, chega do dinheiro chegar na minha mão e escapar como areia. Chega. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, olha para mim e me abençoa. Senhor, olha para mim e faz diferente. Eu estou pregando para homens e mulheres que entendem que precisam romper na vida, que precisam viver na plenitude tudo aquilo que Deus tem para os seus dias. Porque não romper é fracassar. Não decidir romper é eu fracassar. E vou dizer, é fracassar com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Jabes olha e fala assim: Senhor, me abençoa. O texto continua dizendo, olha só: aumente as minhas terras. Jabes está falando para Deus: Senhor, olha para mim aqui, ó. Olha para mim, mas aumenta as minhas posses. Aumenta as minhas posses, Senhor. Coloca recursos nas minhas mãos. Me faz prosperar. Muda o meu nível de influência. Eu não quero só influenciar na minha casa. Aumenta as minhas terras. Sim, Senhor, pode colocar recurso nas minhas mãos. Sim, Senhor, Tu pode aumentar as terras. Sim, Senhor, Tu pode aumentar as minhas posses. Sim, Senhor, Tu pode me prosperar materialmente. Sim, Senhor, Tu pode fazer grandes coisas na minha vida. Senhor, me abençoa. Muda a minha realidade. Muda a minha realidade. Jabes está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, me abençoa. Muda a minha realidade. Muda o meu contexto. Tem muita gente que é abençoada por Deus, mas aceita uma condição de miserável. Você é abençoado por Deus, Deus está contigo, mas você aceita uma condição de miséria. Jabes está dizendo: eu quero ser abençoado, mas eu também quero ser próspero. Tem como ser próspero e abençoado. E eu declaro que a partir de hoje você vai ser alguém próspero e abençoado. Próspero no campo material, próspero nas suas finanças. Não é pecado ser próspero. Não é pecado olhar para Deus e dizer: Senhor, coloca recurso na minha mão. Coloca recurso na minha mão. Pode me abençoar, pode aumentar o meu nível de influência, porque o seu nome vai ser honrado, glorificado e exaltado. Para Deus não é a sobra, para Deus é o primeiro. Não tem problema. Jabes está dizendo: eu quero ser abençoado, mas eu também quero ser próspero. Sim, pode me abençoar, pode me prosperar, pode colocar terra na minha mão.
pode colocar negócio na minha mão. Cadê os homens de Deus que essa noite vão olhar para o céu e vão dizer: Senhor, pode colocar negócio na minha mão. Senhor, pode colocar contrato na minha mão. Cadê as mulheres de Deus que vão olhar para o céu e vão dizer: pode me prosperar, Senhor, pode me prosperar. Eu estou pregando para um povo próspero, que entende que Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus que faz. Parar com esse negócio de supervalorizar a mediocridade. Parar com esse negócio de supervalorizar o pouco. Deus é um Deus de muito. Deus é um Deus extravagante. Deus é um Deus de grandes coisas. Deus não é um Deus miserável. Deus não é um Deus que nivela por baixo. É por isso que no céu é rua de ouro. Meu Deus, é rua de ouro sim. É para você pisar naquilo que é escândalo aqui na terra. Deus está dizendo: aquilo que na terra vocês tratam como um Deus, no céu eu coloco para pisar em cima, porque eu sou maior que tudo isso. Vai prosperar, vai avançar. Ai, pastor, tem problema. Oramos para expulsar. Deus é Deus que te prospera. Você vai ter carro bom, você vai se vestir bem, você vai ter dinheiro para arrumar os dentes, você vai ter dinheiro para colocar os seus filhos em boa escola, você vai viajar para fora do país. Você não só vai ver os outros, você vai viver. Você vai viver, você vai viver. Deus está aqui essa noite e manda te dizer: pode anotar, dia 9/8, se você crê nessa palavra, vai existir um antes e depois na sua genealogia. Um antes e um depois. Até aqui Jabes está falando com Deus. Jabes fala para Deus: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Está dizendo: Senhor, me prospera, Senhor, me abençoa, e que a tua mão esteja comigo. Ele está dizendo assim: Senhor, faz grandes coisas, mas que eu não me afaste da tua presença. Senhor, faz grandes coisas, mas que eu não me perca no meio do caminho. Senhor, coloca contratos. Senhor, aumenta os recursos, mas que eu não me perca no meio do caminho. Que o meu coração seja guardado por você, que o meu coração esteja em Deus, que o meu coração esteja na tua presença. Jabes está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, esteja comigo. Não adianta só eu ser abençoado, não adianta só eu ter recurso, mas se o Senhor não estiver comigo. O Senhor pode fazer grandes coisas, mas esteja comigo. Esteja comigo. Que Deus faça grandes coisas na sua vida, mas que você esteja com Deus. Que Deus faça grandes coisas na sua empresa, mas que você esteja com Deus. Que Deus faça grandes coisas no seu trabalho, mas que você esteja com Deus. Não perca o seu coração para aquilo que Deus coloca nas suas mãos. O teu coração é de Deus. Jabes está dizendo: Senhor, a tua mão sobre a mim. E aqui, gente, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, e tudo muito uau. Mas se pedir, está livre. Afinal de contas, nós não temos na Bíblia, pelo menos na minha não tem, não sei na sua, uma tabela que diz: tantos pedidos, teto de pedido, tantos mil reais. Teto de viagens, tantas viagens. Teto de pedidos para a família, esse aqui. Tem na sua Bíblia? Na minha não tem. Na minha Bíblia não tem uma doutrinação daquilo que eu tenho que pedir para Deus. Na minha Bíblia não tem uma doutrinação do limite daquilo que eu posso chegar para Deus. Pastor, se na Bíblia não está, como que eu tenho isso como uma verdade? Porque um dia uma boca de Satanás lançou isso. Pastor, se na Bíblia não está, como que eu tenho problema em pedir para ser abençoado? Como que eu tenho problema em escutar isso? Ai, meu Deus do céu, pastor. Sabe por quê? Porque nunca teve na Bíblia. Mas um dia Satanás usou a boca de alguém para liberar uma sentença de morte sobre a sua vida. E essa sentença liberada por alguém, ela foi por um status maior do que a sentença de Deus. Então toda vez que você coloca uma sentença da terra maior que a sentença de Deus, é uma heresia.
Você não vai ver na Bíblia uma tabela limitando. Não, Deus já fez. E eu estou pregando, e eu sou o primeiro que precisou enfrentar essa dificuldade. Primeiro, falei assim, não, Deus, eu já pedi demais esse ano. O Senhor já fez demais comigo. O Senhor já fez demais comigo. Porque um dia eu achava que tinha limite. Sabe o que tem limite? Município. Município tem limite. Agora pedido para Deus não. Quem disse que você não pode pedir bastante para Deus? Quem disse que você não pode pedir uma casa melhor para Deus? Quem disse que você não pode pedir para Deus dobrar o teu salário? Quem disse que você não pode pedir para o seu clã bombar em Curitiba? Quem disse que você não pode pedir para Deus? Ó Deus, um auditório para 2.000 pessoas já está pequeno, manda um mezanino aí para nós. Quem disse que para Deus tem limite? Pedido não tem limite. Papai e mamãe sabem o que eu vou falar agora. A minha filha chega e pede muita coisa. Pede tudo. Agora eu fazer é outra história. Pede um monte de coisa. Agora eu aceitar, aí é outro abacaxi que ela tem que descascar. Até aqui, Jabes está pedindo, não tem problema nenhum. Senhor, me abençoa. Coloca o texto para nós. Senhor, me abençoa. Senhor, aumenta as minhas terras. Senhor, que a tua mão vá sobre mim. Até aqui está tudo bem. Agora entra a parte de Deus. E olha o que Deus falou para Jabes. Deus atendeu a seu pedido. Quem era Jabes? Fracassado, sentenciado à morte. Quem era Jabes? Alguém que estava sentenciado a ser um sofredor. Quem era Jabes? Alguém que estava sentenciado a ser um fracassado. Quem era Jabes? Alguém que era sentenciado a ser só mais um nome em meio a uma cronologia. Mas um belo dia ele entendeu que mais do que viver preso ao passado, existia um Deus que poderia o abençoar, que poderia fazer diferente. Essa noite Deus está olhando para você e está dizendo: ei, resolve fazer diferente. A Bíblia diz: Jabes pediu e o Senhor o abençoou. O Senhor foi com ele, o Senhor estava com ele. Essa noite, abra a boca para pedir, abra a boca para provocar os céus, abra a boca para dizer: Senhor, a sentença da minha genealogia é outra parte de mim. O autor parou, porque alguém que decide fazer diferente chama atenção. O autor parou, porque não tem como tratar como normal alguém que havia sido sentenciado para ser sofredor e agora está sendo abençoado. Ah, como o inferno treme. Ah, como o diabo tenta ser diabo. Quando alguém entende aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ah, como o diabo tenta ser diabo na vida de alguém que diz: Senhor, eu não aceito esse decreto sobre a minha vida. Eu não aceito esse decreto sobre a minha genealogia. Eu não aceito. Genealogia parou, porque Jabes fez diferente. Se coloque em pé. Essa noite eu quero fazer um convite para que você que quer sentenciar sobre a sua genealogia, um antes e um depois, a partir de você, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Vem aqui no altar. É um antes e um depois. Vem aqui no altar. Na sua genealogia tem um ciclo de fracasso. Vem aqui. Você vai quebrar isso agora. Na sua genealogia tem um ciclo de gente morrendo com câncer. Vem cá, vem quebrar. Na sua genealogia não tem nenhum pastor, mas Deus tem te levantado para ser um grande líder. Vem cá, Deus tem te levantado. É um antes e um depois. É um antes e um depois.